Olá, pessoal! Então, uma vez que a gente já caracterizou, né, e já definimos aí o que é um mapa, uma carta e também estudamos diversos tipos de representações cartográficas, a gente começa agora, de fato, a partir da origem, né? Como que a gente iria começar a produção de um mapa ou de uma carta? Então, esse processo se inicia primeiramente quando a gente tem que definir o referencial terrestre e o modelo matemático que nós iremos utilizar para modelar a superfície terrestre, que no caso nós chamamos aí de sistema, né, da superfície de referência. Então, a gente tem que definir o sistema de referência a ser utilizado para essa representação. Então, tanto o referencial como a superfície de referência são resolvidos a partir de estudos geodésicos, gravimétricos, que nós não vamos, obviamente, detalhar agora, que são realizados aí para cada localidade. Então, ao longo dos anos, né, a questão da forma, as dimensões do planeta Terra sempre foi sendo aí discutido, sempre foi pesquisado, questão de aprimorar, de conhecer melhor realmente todo o planeta. Então, originaram diversas interpretações e conceitos desenvolvidos aí para definir qual seria a forma da Terra, para a partir dessa forma definir o sistema de referência, né? O referencial terrestre a ser utilizado para quando eu tiver esse referencial, poder passar para o meu mapa, para a minha carta, da forma mais precisa possível, trazendo a realidade aí de forma mais precisa. Então, a representação da superfície terrestre sempre esbarrou aí em dois grandes problemas. Primeiro, na dificuldade devido à falta de conhecimento por grande parte dos usuários sobre os conceitos básicos de cartografia. Esse é um dos motivos de nós estarmos trazendo aí essa sequência de vídeos sobre cartografia para que todo mundo, qualquer usuário, qualquer estudioso, conheça exatamente de onde vêm os termos, né, que saiba tratar aí com a densidade de conceitos, com alguns conceitos matemáticos, com toda a teoria que está por trás da confecção de um mapa ou de uma carta. Então, os profissionais, os estudiosos têm que saber o básico da cartografia e também conhecer todos esses termos, né, esses conceitos, toda a teoria para, de fato, aplicar isso aí nos softwares, né, e no mapeamento como um todo. Sendo assim, né, falando um pouquinho aí do formato do planeta Terra, então o homem, como nós vimos lá no material, né, do histórico da cartografia, quando ele começou a querer estudar a Terra, a representar o planeta Terra, ele tinha a ideia que inicialmente era uma superfície plana, né, a teoria do prato. Em seguida, passou-se a conhecer a Terra como uma superfície esférica, né, devido aos grandes estudos e descobertas aí da astronomia. Em seguida, já definiu-se que o planeta Terra é um elipsoide de revolução e mais na frente já veio aí o conceito de geóide. Então, né, Pitágoras, depois da teoria do prato, Pitágoras, lá no século VI a.C., ele conceitou a Terra como, não, a Terra não é plana, né, não tem essa aparência de prato, né, então ele descartou a teoria do prato e atribuiu que a Terra tem o formato de uma esfera perfeita. Porém, devido às alterações, né, a natureza, o ser humano, os movimentos tectônicos, as placas tectônicas, condições climáticas, erosão, essa teoria também acabou sendo invalidada. Sendo assim, no final do século XVII, partindo dos conceitos de Newton aí, definiu-se que a Terra era para ser representado, seu formato, como um elipsoide, devido às forças gravitacionais e o movimento de rotação da Terra. Ao contrário, né, do que muitas pessoas imaginam, o planeta Terra ele não tem essa forma regular de elipse, né, de um elipsoide. Então, no final do século XIX, já início do século XX, atribuiu-se que o formato real da Terra
é de um geóide. Então, esse conceito foi introduzido pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss, né? Então, ele definiu que a Terra é um geóide. O que seria esse geóide? Uma superfície do nível médio do mar homogêneo, na ausência de correntezas, de ventos, de variação da densidade da água, entre outros, supostamente prolongados sobre os continentes. Então, aqui nós temos a definição do elipsoide de revolução e do geóide. O elipsoide de revolução é uma elipse em torno do seu semi-eixo menor, de densidade uniforme, forma equilibrada, a partir das forças gravitacionais em cada ponto, né? E levemente achatada aí nos polos. Já o geóide corresponde à superfície do nível médio do mar homogêneo. Essa superfície deve principalmente às forças de atração da gravidade e força centrífuga devido à rotação da Terra. Então, aqui nós temos a imagem, né, a ilustração do elipsoide de revolução. Então, uma elipse que vai girar em torno do seu semi-eixo menor, levemente achatado nos polos, mas com densidade uniforme. Então, é como se a Terra fosse toda homogênea, né, tivesse esse formato perfeito de elipsoide de revolução. No entanto, a gente sabe que não é essa perfeição toda na representação da superfície terrestre. Então, o formato de fato do planeta Terra é que a Terra é um geóide, né? Então, o geóide, ele já é influenciado aí como eu falei anteriormente, né? A gente retira a questão da densidade que vai ser equilibrada pelos mares, pelos ventos, correntezas. Então, a gente não considera essa densidade uniforme para todos os pontos da Terra, porque a gente sabe que não tem essa densidade uniforme. Então, se a gente fosse retirar, né, a questão de deixar atuar de fato a força gravitacional sobre os elementos da superfície terrestre, a Terra iria ela tem esse formato, iria se configurar dessa forma. Nós, obviamente, não vemos dessa forma, a gente vê, né, do espaço como sendo aquele elipsoide perfeito, de densidade uniforme, devido justamente à questão das marés, né, a questão da formação do próprio mar, o próprio oceano, ele vai compensando em um lado e o outro, então dá aquela ideia de elipsoide de revolução. Mas o formato original, verdadeiro da Terra, da superfície terrestre, é de um geóide. Então, o geóide, né, ele se comporta dessa forma porque a Terra é formada por diferentes materiais. Se ele é formado por diferentes materiais, vão ter diferentes densidades aí quando a força gravitacional atua nesses locais. Então, como eu falei, é justamente a água dos oceanos, os ventos, que dão essa situação de equilíbrio, por isso que nós temos o movimento aí das marés, né, a questão dos ventos também que influenciam em processos de erosão e tudo mais. Então, a água dos oceanos é que procuram essa situação de equilíbrio e ajustam essas forças gravitacionais que estão atuando sobre os materiais da superfície terrestre. Comparando aqui, né, o elipsoide com o geóide, nós temos o elipsoide, que é a elipse achatada levemente nos polos, né, densidade uniforme, como se todos os materiais da Terra tivessem a mesma densidade aí quando as forças gravitacionais atuam, mas a gente sabe que não é exatamente assim. A Terra é formada por diversos materiais, densidades diferentes, que quem faz equilibrar essas forças gravitacionais, o movimento dos oceanos, dos ventos. Então, o geóide, que é o formato original da Terra, ele tem aqui essa forma, né, toda irregular. E aqui seria a superfície terrestre de fato, né, com seus vales, montanhas, depressões. Aqui nós temos uma outra ilustração, né, temos o elipsoide nesse tracejado, o geóide, marronzinho um pouquinho mais escuro, superfície física,
E no caso aí também a superfície dos oceanos, que é quem vai equilibrar aqui, ó, justamente na diferença entre o elipsoide e o geóide, superfície física. Então seria aí toda a configuração da superfície terrestre. Como o geóide, né, ele indica apenas a forma real da Terra, né, com base nas características das forças gravitacionais, das massas. Então, ele não tem essa superfície geometricamente definida, não tem uma forma matemática. Fica difícil você planificar essas informações, você passar a configuração da superfície terrestre para um plano, né, para um papel, no caso um mapa, uma carta, com certa precisão e acurácia. Então, o geóide ele não é utilizado como superfície de referência para posicionamento de pontos de localizações na superfície terrestre. Se o geóide é o formato original da Terra, né, considerando as forças gravitacionais, tirando aí o equilíbrio das águas, dos oceanos, se ele é o formato original da Terra, mas ele não tem essa forma regular, não tem esses princípios matemáticos que facilitem essa precisão para planificar a superfície terrestre, então para que de fato ele é utilizado? Então, assim, na geodésia, o geóide servirá essencialmente para duas coisas. Primeiro, definir a forma da Terra e, consequentemente, dar a forma ao elipsoide de revolução, que nós vamos conhecer mais na frente como datum planimétrico, e definir o sistema de referência também das altitudes ortométricas, que nós vamos chamar de datum altimétrico global. Então, em um próximo vídeo, nós vamos detalhar melhor o que é um datum, o que é um datum planimétrico, um datum altimétrico e entender melhor aí esses termos. Então, o geóide ele não é usado para superfície de referência, porém, é através dele que nós definimos os datums e aí sim, através do datum, definir a superfície de referência de coordenadas para aquele local que eu quero representar. Para representar de fato a superfície terrestre, né, com relação a fins práticos, considerou-se que a Terra, né, é um elipsoide de revolução. Então, o geóide é utilizado apenas para a definição dos datums, mas a gente, quando vai representa aí a Terra como sendo um elipsoide de revolução, para facilitar até mesmo na representação, como falei, para fins práticos. Então, a elipsoide é a superfície adotada para realizar os cálculos de posição, de distância, de direção, representações cartográficas como um todo. E estudos geodésicos indicam que valores diferentes para os elementos dos elipsoides medidos aí em vários pontos da Terra. Devido a isso, né, cada região deve adotar como sistema de referência o elipsoide mais indicado para aquele local, para aquela região que está sendo representada. Então, esse era o objetivo desta videoaula. Sugestões ou dúvidas podem ser expostas abaixo nos comentários, teremos o maior prazer de responder, de ajudá-los. Espero ter colaborado com os estudos e até os próximos vídeos.